Porque ninguém está falando da crise que o mundo está enfrentando. Essa é uma crise silenciosa que não aparece nos jornais, mas que pode estar acontecendo do seu lado e talvez dentro da sua casa, ou melhor, dentro do seu relacionamento. O amor parece ter esfriado e cada vez mais os casais têm se separado. Parece que as relações não são mais como antigamente e as pessoas estão deixando de acreditar no amor. Essa é a crise do esfriamento dos casais. Mas recentemente foi descoberto um segredo, aquilo que pode reacender a chama de casais que estão em crise. Mas qual será esse segredo? Qual o segredo para reacender a chama de um relacionamento? Se você chegou até aqui, até esse vídeo, é porque você quer saber que segredo é esse. O segredo que vai reacender a chama da sua relação. Isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas isso é totalmente possível. Mas para que isso aconteça, é necessário trilhar um caminho, uma jornada, para ter um relacionamento extraordinário. E muitas mulheres, em busca de um relacionamento extraordinário, começam a namorar muito cedo. Por volta dos 14, 15, 16 anos, até ali os 20 anos. Muitas vezes passa anos com esse companheiro, com o primeiro namorado, em busca de um relacionamento que seja saudável, em busca de construir uma família e ter a sua liberdade. Mas por falta de maturidade, por não saber lidar com os problemas da relação, essa chama do relacionamento vai se esfriando, vai se acabando. Muito tempo é perdido, muitos bons momentos deixam de ser vividos por conta desses problemas que vão se arrastando ao longo do tempo e acabam esfriando essa relação. Mas existe um segredo para reacender a chama desses relacionamentos que tem tanta história, que tem tanto amor, mas que começaram muito cedo e faltou uma coisinha ali, lá no início dessa relação. Mas antes de descobrir esse segredo, você precisa saber um pouquinho da minha história. Quando eu era criança, eu brincava praticamente com os meus irmãos e com os meus primos, porque minha mãe era daquele tipo coruja, sabe? Que não me deixava sair pra casa das minhas amigas, muito menos se fosse pra dormir. Então era bem restrito o contato que eu tinha, as amizades que eu tinha. Então tudo que eu queria era ter a minha liberdade. Eu cresci sonhando com a minha liberdade, com a minha tomada de decisões. Eu passava a maior parte do tempo dentro do meu quarto, sonhando com a minha liberdade e fazer as coisas que eu queria, e me tornar uma mulher que tivesse a sua independência e pudesse ter as próprias escolhas. O tempo foi passando e eu cheguei na minha adolescência e eu conheci um rapaz que eu me apaixonei por ele. E eu era do tipo muito romântica e apaixonada. Tanto que eu amava assistir aqueles filmes da Sessão da Tarde, que eram de romance, de amor. Lembra daquele filme Um Amor pra Recordar? Tinha um que eu amava, eu parava tudo que eu tava fazendo pra assistir na Sessão da Tarde, que era Diário de uma Paixão. Eu assistia aquele filme e sonhava com a minha vida amorosa, quando eu teria a minha própria liberdade, minha própria casa, meu próprio relacionamento e constituiria minha própria família. Então, quando eu me apaixonei por esse rapaz, eu tinha certeza que iria viver um relacionamento extraordinário, uma relação como nos filmes que eu tinha assistido. Mas a minha mãe ainda era muito coruja, então nós não podíamos passar muito tempo juntos, eu não podia dormir na casa dele. E no início do relacionamento era tudo lindo, tudo mil maravilhas. Até a vida adulta bater realmente na porta e começarem os problemas da relação. E o que eu mais temia que acontecesse, aconteceu. Nós terminamos. E meu Deus, como aquilo doeu. Como foi doloroso ver aquele sonho que eu tinha indo por água abaixo. O tanto que eu tinha investido naquele relacionamento, mesmo que nova, imatura, mas o tanto que eu tinha investido que tinha ido por água abaixo. E eu me lembro que doeu muito ver aquele relacionamento acabar na minha frente e eu não consegui fazer nada para evitar. E eu sentia tanto, as emoções eram tão grandes dentro de mim, eu não conseguia controlar elas. Elas que me controlavam. E por muito tempo eu fui assim, intensa demais em tudo que eu sentia. Eu era 8 ou 80. Ou eu estava muito triste, ou eu estava muito feliz. E as emoções sempre me controlavam, em qualquer situação. Mas o tempo passou, e eu tive que aprender a lidar com aquela dor. Demorou anos, mas eu aprendi com ela. Mas eu não deixei o meu sonho de ter um relacionamento, de ter uma família morrer. E foi aí, depois de algum tempo, eu entrei em outro relacionamento. E adivinha, ele também não deu certo. Quando a vida adulta, quando os problemas de casal bateram na porta, eu não tive maturidade para lidar. E o relacionamento acabou. E novamente, aquelas emoções me consumiram, aquela dor, aquela angústia, aquela ansiedade tomaram conta de mim. E eu sofri muito. Só quem é intensa demais sabe o quanto é difícil lidar com as emoções que surgem aqui dentro. Por mais que seja uma emoção pequena, ela se transforma e fica grande. É como se fosse uma joaninha que se transforma em um dragão. E a gente não consegue domar. Então, mais uma vez, eu tive que aprender de novo com aquela dor. E eu continuei no meu sonho de ter a minha família, de ter a minha liberdade, porque eu sabia que quando eu encontrasse um companheiro, era isso que eu iria traçar com ele. Essa era a vida que eu queria. E adivinha? Eu quebrei a cara diversas vezes. Várias vezes eu passei por essa dor de ver um relacionamento sendo fracassado, sendo destruído, pela minha falta de maturidade, por não saber lidar com os problemas. Tudo isso porque eu comecei a me relacionar cedo demais e não sabia lidar com esses problemas, os problemas de dentro dos relacionamentos. Mas hoje, eu consigo olhar para trás e ver onde eu errei e o porquê de todas essas frustrações terem acontecido. Eu era apenas uma menina com um sonho de viver um relacionamento extraordinário, mas que não sabia tomar decisões importantes para o futuro da relação, porque eu não tinha experiência. Então, quando tinha uma discussão dentro da relação, eu não conseguia mostrar as minhas necessidades.
Eu não conseguia expressar os meus sentimentos, as minhas emoções, porque eu ficava desesperada. As emoções tomavam conta de mim. Eu entrava e saía de relacionamentos sempre pelos mesmos motivos, porque eu não sabia lidar com essas emoções, com esses problemas. Eu estava desesperada, frustrada, ansiosa, tomada por emoções que eu não sabia controlar. E eu não conseguia achar uma saída. Eu só repetia tudo que eu estava vivendo, de novo e de novo. As emoções me engoliam. E era como se eu estivesse afundando, afogando em um mar de emoções que eram minhas, mas que eu não conseguia controlar. E quando acontecia uma discussão que eu não sabia lidar e as emoções tomavam conta de mim, eu me deitava e tremia de ansiedade, de nervosismo, de desespero. Eu não conseguia controlar o choro e tudo que eu queria era que meu companheiro fosse até lá, me desse um abraço e a gente apagasse da nossa memória aquela discussão que aconteceu, porque eu não sabia lidar com ela. E tudo isso porque eu não tinha maturidade emocional para lidar com os problemas da minha relação, para lidar com as minhas emoções. Então eu não conseguia achar uma forma de resolver os conflitos dentro do relacionamento. Eu não conseguia sequer conversar sobre o que eu sentia. E sabe o que é o pior? Eu entrei no meu relacionamento com o Giovanni e tudo começou a se repetir. Eu carreguei tudo isso dentro de mim. E eu pensava que era assim mesmo, era porque eu era muito intensa. Como te falei, eu era 8 ou 80. E eu pensava que seria sempre assim, sempre emocionada demais. Mas tudo isso era um reflexo de eu ter começado a me relacionar muito cedo e não ter tido maturidade para lidar com esses problemas da relação, maturidade para lidar com as minhas próprias emoções. E eu tenho certeza que se eu tivesse continuado lá no meu primeiro relacionamento, teria sido ainda pior. Eu estaria fazendo hoje 9 anos de relacionamento e lidando com essa falta de maturidade, com essa falta de capacidade de resolver os problemas e olhar para as minhas emoções. E dentro do meu relacionamento com o Giovanni, lá no início, tudo se repetia. As brigas, as crises, a ansiedade, as emoções me afogando. Eu estava totalmente insatisfeita com o meu relacionamento, com a minha vida, com quem eu era. Eu sentia tanta raiva de mim mesma por não conseguir controlar as minhas emoções, não conseguir controlar o meu choro e sempre explodir, que eu não conseguia me amar. A autoestima? Claro que era extremamente baixa. Eu estava o tempo todo lutando contra as minhas emoções. Como que eu iria tirar tempo e capacidade para cuidar de mim mesma? Não dava, não dava. Eu me lembro que eu comecei a olhar para as amigas que eu tinha lá quando eu tinha 14 anos. Comecei a ver os perfis delas nas redes sociais. Casadas, com filhos, aparentemente muito felizes. Então eu olhei para mim mesma, para minha vida, para minha relação e me perguntei: por que eu não consigo ser madura o suficiente para isso? Será que eu ainda não me tornei uma mulher porque eu não consigo controlar as minhas emoções? E parece que eu fico sempre presa na Flávia de 14 anos, que cometi os mesmos erros. E o Giovanni, meu marido, cada vez estava mais distante. Ele não suportava tantas brigas, tantas emoções à flor da pele que me impediam de resolver os problemas da relação. A chama do relacionamento estava se esfriando, quase se apagando. E parecia que ele nem queria mais lutar pela relação. E isso me desesperava muito. Na verdade, qualquer coisa era motivo para eu me desesperar. Se acontecia uma discussão, uma briga, um desentendimento, aquilo já entrava dentro de mim, me corroía. Parecia que era o fim, parecia que a gente ia terminar e eu só conseguia pensar nisso. Eu estava frustrada, não devia ser assim. Eu não merecia viver algo assim. Eu merecia viver um relacionamento saudável. Eram os meus sentimentos, as minhas emoções, como que eu não conseguia controlar? Eu estava no fundo do poço. Até que eu cansei. Cansei dessas emoções me controlando o que eu falava, como eu agia, controlando quem eu era. E eu decidi buscar uma ajuda porque eu não aguentava mais. Eu já tinha perdido tantos relacionamentos, estava prestes a perder mais um. Eu já tinha perdido tantos momentos de felicidade, perdido tantos momentos que eram para ter sido bons, mas que as minhas emoções não deixaram que eles fossem bons. Porque sempre que tinha uma discussão, um desentendimento que podia ser resolvido com calma, com tranquilidade, com leveza, em uma conversa de 5 minutos ali sentada com meu companheiro, eu não conseguia. Eu ficava em desespero, as emoções eram grandes e falavam mais alto. Eu arrastava essa discussão por horas, por dias. Ficava mal. Eu estava cheia disso. Estava cansada de viver dessa forma. Não dava mais para levar meu relacionamento assim. Então eu comecei a trilhar um caminho e foi muito difícil, porque eu errei diversas vezes. Cada treinamento que eu entrava, cada livro que eu lia, cada curso que eu fazia, era uma peça de um quebra-cabeças que eu tinha. Mas que ficavam as peças todas jogadas e espalhadas. Elas não se juntavam. Foram anos fazendo isso, juntando peças desse quebra-cabeça. Contando também com as peças que eu tinha adquirido nas minhas frustrações, nas vezes que eu aprendi através da dor, que apesar de ser o jeito mais difícil, também nos ensina. Aos poucos eu fui montando, juntando todo esse conhecimento que eu tinha adquirido nos cursos, nos treinamentos, nos estudos, nas minhas frustrações, e eu juntei tudo que eu tinha vivido. E montei, e descobri algo que eu não acreditei. As peças todas juntas faziam muito sentido. Enfim, eu tinha descoberto uma fórmula, um método, uma maneira de controlar as minhas emoções, dominar as minhas emoções. E isso iria refletir diretamente no meu relacionamento. Foi aí que eu descobri o segredo para um relacionamento ficar sempre com a chama acesa. E quando eu comecei a aplicar esse segredo em mim, o Giovanni começou a passar mais tempo comigo. E as nossas brigas, elas acabaram. Tudo que sobrou foram pequenos desentendimentos que existem dentro do relacionamento. Mas se eu conseguia olhar para eles, lidar com as minhas emoções, resolver tudo em poucos minutos. Tudo isso porque eu conseguia controlar as minhas emoções para sentir a emoção certa, na intensidade certa. E com isso, eu consegui estabelecer os meus limites dentro do meu relacionamento. E passei a ter mais tempo para cuidar de mim. Porque antes, o tempo que eu ficava agoniada, pensando nos problemas da relação, agora eu podia usar esse tempo para cuidar de mim. E isso fez a minha autoestima ir lá em cima. Porque, enfim, eu estava cuidando de mim mesma, cuidando das minhas emoções. E o relacionamento estava extraordinário.
eu estava vivendo coisas que há muito tempo eu achava que eram impossíveis. Imagina só, antes, quando eu tinha algum problema dentro do meu relacionamento, eu já pensava que iríamos terminar, eu surtava, me desesperava, ficava ansiosa, as emoções tomavam conta de mim, eu não conseguia resolver o problema. Agora, quando eu vejo que tem um problema dentro da minha relação, eu consigo olhar para esse problema com tranquilidade, olhar para as minhas emoções, escolher a emoção certa para sentir naquele momento, na intensidade certa, e resolver o problema em menos de 5 minutos, e depois de ficar abraçada, beijando e acariciando o amor da minha vida, que agora passa muito mais tempo comigo. Foi naquele momento que eu pensei, meu Deus, esse segredo realmente funciona. Imagina se a Flávia, lá no início dos relacionamentos dela, quando era só uma adolescente, soubesse desse segredo. Teria me evitado muitas frustrações. Eu sei, parece bom demais pra ser verdade. Quando eu olhei todas as peças juntas e descobri esse segredo, eu pensei exatamente isso. Mas foi aí que eu pensei, por que eu vou guardar esse segredo só comigo? Quantas mulheres estão vivendo o mesmo problema que eu vivi por anos? Quantas mulheres começaram a se relacionar muito cedo e tiveram os mesmos problemas que eu, para resolver as brigas dentro da relação, para lidar com as próprias emoções? Problemas em se comunicar, em falar o que estão sentindo e controlar essas emoções que sentem. Então foi aí que eu decidi revelar esse segredo, para que outras mulheres pudessem ter o controle das suas emoções e viver um relacionamento extraordinário. E foi aí que eu vi dezenas de casais serem impactados com esse segredo. Foram mais de 400 mulheres que foram impactadas diretamente por esse segredo. Mas antes de contar qual é o segredo, deixa eu te mostrar algo extraordinário. Flá, você é muito maravilhosa, eu estou me sentindo uma adolescente sonhando com amor. Esse foi o comentário de uma das mulheres que aplicou esse segredo que eu já vou te contar. Essa mulher, essa gatona, estava com seu relacionamento à beira do precipício. Não tinha mais aquela chama, aquela paixão. O relacionamento estava totalmente desgastado. Ela tinha se casado muito nova, tinha 2 filhos e o marido estava morando em outra cidade por conta dos problemas que eles tinham na relação. Ela não sabia como se expressar, como lidar com as emoções, então ela vivia frustrada com a sua relação. E foi aí que ela entrou em contato comigo, para que ela resolvesse esse problema do relacionamento dela. Primeiro, o problema é que ela tinha em lidar com as emoções que estavam dentro dela. E isso iria refletir diretamente no relacionamento que ela tinha. E depois que ela começou a aplicar tudo que eu ensinei nesse segredo para ela, ela teve a relação sendo transformada. Ela começou a sentir de novo aquele amor, aquela chama que ela sentia lá no início da relação, mas que foi perdida ao longo do tempo. E alguns dias eu entrei em contato com ela e, pasmem, eu vi a foto dos dois na foto de perfil dela. E eu falei, gatona, mas o que aconteceu? Ela me disse que eles estavam extremamente bem. Essa foto não estava lá antes dela descobrir o segredo. Mas depois que ela descobriu e aplicou, até na foto de perfil, os dois estão juntos. E aí meu coração se derreteu, explodiu de felicidade. Eu estava muito feliz, porque mais um casal tinha sido transformado por esse segredo. Mas vamos acabar com esse mistério. Qual então é o segredo para deixar a chama do relacionamento sempre acesa? O segredo que fez a minha relação ser transformada, que eu me transformei, fez essa aluna minha também se transformar. E as dezenas de mulheres que já tiveram o prazer de aplicar esse segredo. O segredo é maturidade emocional. E desde que eu descobri que maturidade emocional é a chave para o relacionamento ser duradouro e a chama sempre ficar acesa, eu percebi que eu precisava transformar casais, transformar mulheres, para que famílias fossem restauradas. Esse é o meu propósito aqui na Terra. Eu não faço isso pelo dinheiro, pelo valor financeiro. Eu faço isso para ver famílias sendo transformadas, para ver mulheres como aquela aluna minha que eu te mostrei, se tornarem mais maduras emocionalmente. E isso refletir no relacionamento delas. Porque eu acredito no fundo do meu coração que todas as mulheres precisam e merecem saber cuidar das próprias emoções. Porque isso reflete diretamente no relacionamento. E toda mulher merece viver um relacionamento extraordinário, com conexão, com diálogo e com a chama da relação sempre acesa. Quando você tem maturidade emocional, ao invés de focar nos problemas da relação e perder horas, dias, gastando energia com aquilo, aumentando os problemas e deixando as paranoias tomarem conta da nossa cabeça, nós colocamos a nossa energia em atitudes e hábitos que edificam a relação, tornam ela mais forte e duradoura. E por isso, o relacionamento não esfria, porque nós focamos naquilo que está bom para melhorarmos. E os problemas, eles acabam sumindo. E antes de te falar como acender a chama do seu relacionamento com maturidade emocional, eu vou te falar o que não fazer, o que apaga a chama do relacionamento. Primeiro ponto. Sempre que discutir, ficar pensando no término, ficar imaginando a situação de término na cabeça e focar naquilo, deixando as emoções de desespero e de ansiedade tomar conta. Segundo, se afastar e se fechar por não conseguir falar sobre os sentimentos, por não conseguir controlar os sentimentos. Quanto mais uma pessoa se afasta da outra dentro de um relacionamento, mais o casal se distancia e maiores são as chances dessa relação esfriar e terminar. Terceiro ponto, tentar fugir das emoções. Se é algo que está dentro de você, como que você vai fugir? Fugir só aumenta o problema. Quarto ponto, culpar o outro pelos erros da relação, pelas emoções que você sente e pela chama estar se apagando. Quando nós apontamos o dedo dentro do relacionamento, nós fazemos a nossa relação se tornar um júri, um tribunal, onde tem um juiz e um acusado. E dentro de uma relação, nunca pode existir uma hierarquia dessa forma. Os dois estão sempre lado a lado para resolver os problemas. Não é o casal um contra si, mas sim o casal junto,
contra os problemas. Então, na verdade, o que é preciso fazer para ter essa maturidade emocional e para acender a chama dentro do relacionamento é, primeiro, olhar para dentro de si, reconhecer essas emoções. Elas são verdadeiras, elas estão aí dentro. É necessário reconhecê-las para depois controlá-las. O segundo ponto é justamente reconhecer essas emoções. Qual a emoção que você está sentindo em determinado momento, na discussão, no momento de briga? E qual a intensidade dessa emoção? O terceiro ponto é assumir o controle dessa emoção. Ela faz parte de você, ela está aí dentro, é você que a domina, não ela que pode te dominar. O quarto ponto é entendendo o outro, o seu companheiro. Quando você se entende e também entende o seu companheiro, ali gera um conhecimento dentro da relação. E só é possível amar e dar certo no amor quando você conhece o outro e conhece a si mesmo. E é totalmente possível seguir cada um desses passos através de uma jornada. E eu quero te mostrar uma aluna minha que passou por toda essa jornada. Eu vi que isso era coisa da minha cabeça, ou seja, minha mente estava me manipulando para ver até onde eu ia chegar. Depois de assistir às aulas e entender mais sobre o assunto, confesso que está tão mais leve o meu relacionamento e que permaneça assim sempre. Muito obrigada por me ajudar. E essa é a minha missão, fazer com que várias mulheres, dezenas, centenas de mulheres, milhares, se tornem cada vez mais maduras, para que isso reflita no relacionamento delas. E como eu te disse, eu não faço isso pelo valor financeiro, eu não faço isso pelo dinheiro, mas sim para ver esse tipo de transformação. Porque essa é a minha missão, transformar mulheres e transformar os seus relacionamentos. Porque eu coleciono famílias restauradas. E eu gostaria muito de gerar essa mesma transformação em você aqui agora, mas somente em um vídeo. Não é possível que essa transformação ocorra. O fato é que não existe mágica, é necessário um processo, uma jornada. Por isso eu decidi dar a oportunidade para que outras mulheres deem o primeiro passo e entrem para essa jornada, para adquirirem maturidade emocional e viverem um relacionamento extraordinário. Durante essa jornada, nós estaremos juntas em um espaço de transformação que foi criado exclusivamente para mulheres que querem se tornar mais maduras emocionalmente e querem viver um relacionamento extraordinário. São mais de 60 aulas e 40 atividades. É um processo de construção para adquirir essa maturidade emocional. Então eu preparei aulas como acabar com a minha insegurança, como ser uma mulher mais segura, módulos de inteligência emocional, de autoconhecimento e de sabedoria feminina, porque afinal, nós temos um dom que precisa ser exercitado, que é o dom da sabedoria. Preparei também aulas e módulos sobre os pilares de um relacionamento extraordinário e que explicam detalhadamente como que funciona a mente do seu companheiro, porque é necessário ter conhecimento para ter um amor duradouro. E agora a pergunta que não quer calar: quanto isso tudo vai custar? A primeira coisa que eu preciso te falar é que isso é algo sério. Nós estamos falando do futuro do seu relacionamento, do futuro do relacionamento de milhares de mulheres. Estamos falando de família, o bem mais precioso que temos, da instituição mais preciosa que o próprio Deus deixou para nós aqui na Terra. Estamos falando da nossa autoestima, da nossa leveza, do cuidado conosco, do cuidado com as nossas emoções. Então não dá para ser barato. Hoje a minha sessão de consultoria está no valor de R$ 450, ou seja, 1 hora comigo te dando orientações do que fazer dentro da sua relação. Mas eu não tenho mais vagas. A minha lista de espera tem um tempo de pelo menos 4 semanas. Levando em consideração todo o conteúdo, as técnicas, os ensinamentos, a sabedoria, todo o meu conhecimento que eu investi e coloquei nessa caminhada, nessa jornada, o valor para participar dessa transformação junto comigo é de R$ 997. Porque isso é algo sério. Nós estamos falando de uma virada de chave, de uma transformação genuína na nossa autoestima, nas nossas emoções, no nosso relacionamento e, consequentemente, na nossa vida. Mas como eu compartilhei boa parte da minha história, mostrei o meu lado mais íntimo e me aproximei de cada mulher que chegou até aqui, eu vou fazer algo diferente. Eu vou fazer algo extraordinário para essa turma. Ao invés de ser 997, eu vou fazer esse valor exclusivo para essa turma. Então é por tempo limitado, de 297 ou 12 vezes de R$ 29,70. E não acaba por aqui, por termos muitas coisas em comum e por eu saber que as mulheres que vão entrar para essa jornada são fortes, decididas e querem viver um relacionamento extraordinário. Para todas as gatonas que entrarem nessa turma, nessa jornada do relacionamento extraordinário, eu vou dar o meu curso de ciúme, que é o Ciúme Zero, onde eu ensino como acabar com o ciúme e aumentar a confiança dentro do relacionamento. Não é só isso, eu vou dar também uma ferramenta poderosa para acender a chama do relacionamento, que é justamente o meu curso de diálogo recebendo a atenção do seu companheiro. Para que toda mulher que entre nessa jornada se torne uma expert em resolver problemas dentro da relação. E mais um último presente somente para essa turma. Todas as gatonas que entrarem vão ganhar 4 aulas ao vivo comigo, todas nós juntas, conectadas, conversando, desabafando e aprendendo mais sobre relacionamentos, para sermos mais maduras emocionalmente e para vivermos relacionamentos mais extraordinários. Flá, mas eu tô com medo de não conseguir, de não ter resultado. Você não está sozinho nessa jornada, eu estou junto com você. E eu confio tanto nessa jornada, tanto no meu método, que eu vou fazer um acordo exclusivamente com você. Você tem 7 dias para entrar nessa jornada, e se por acaso você não gostar do que você viu, se não for tudo isso que eu estou te prometendo, se não fizer sentido para você, eu devolvo 100% do seu dinheiro em 7 dias. E como eu sei que essa jornada é poderosa, eu vou te dar mais uma garantia, porque eu acredito
e confio no meu método. Se você tomar essa decisão de entrar nessa jornada, fazer todas as atividades, todas as anotações, realizar todas as técnicas, escrever e anotar todo o processo, e mesmo assim, em 30 dias, seu relacionamento não tiver melhorado pelo menos 200%, eu devolvo 100% do seu dinheiro e ainda tiro R$ 1.000 do meu bolso e entrego pra você. Isso mesmo que você ouviu. Eu confio nesse processo, nessa jornada, porque eu passei por ele e eu colho os frutos dessa decisão e do meu investimento hoje na minha relação. Isso é para te mostrar o quanto eu acredito nessa jornada. Como eu te disse, essa é uma jornada onde você não estará sozinha. Eu estarei junto com você, então 50% da responsabilidade é minha e eu assumo todo o risco e toda a responsabilidade. Os outros 50% é você que tem que fazer. E eu sei que você tem força, determinação e garra para fazer isso. Você tem mais força do que você imagina. E esses R$ 297 não pagariam o esforço que eu investi em toda essa jornada, na construção dela, na elaboração das técnicas, das atividades, do conteúdo. Mas como eu te disse, não é pelo valor, não é pelo valor financeiro, pelo dinheiro, mas sim por receber mensagens como dessas alunas que eu recebi e saber que mais famílias têm sido transformadas através da minha missão aqui na Terra. E se você não entrar nessa jornada agora, eu sinto te dizer, mas essa oportunidade não vai bater na sua porta 2 vezes. Então agora você tem 3 opções: me ignorar e continuar com os problemas de maturidade dentro da sua relação, continuar discutindo com o seu companheiro e cada vez mais ver ele se afastando, e acordar amanhã com o seu relacionamento do mesmo jeito. Eu não sei se você é casada e se você sabe dessa informação, mas um processo judicial de divórcio pode ultrapassar, brincando ali, R$ 4.000. R$ 4.000 pra se divorciar. E eu não sei se você sabe quanto custa emocionalmente perder a pessoa que você ama. Acabar um relacionamento que tinha tudo pra dar certo, mas que faltou maturidade. A segunda opção é descobrir tudo por si só. E isso demanda muitos erros e acertos. E não dá pra ficar nesse jogo dentro do seu relacionamento, né? Quantas vidas você tem? Se o seu relacionamento acabar e o seu companheiro ir embora, ele vai voltar? E se ele vai voltar? Depois de quanto tempo ele voltaria? Graças a Deus eu tive a chance de acertar, mas sinceramente, eu poderia não ter acertado. E a terceira opção é você testar uma jornada, um método comprovado e sem riscos, porque o risco é por minha conta. O risco está nas minhas costas, então é só você clicar no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo, passar o seu cartão de crédito e não assumir nenhum risco, porque eu assumi. Algumas de vocês já são sim, então bem-vindas a essa jornada, a esse processo de transformação. Você vai colher muitas coisas boas dentro do seu relacionamento, porque você está plantando agora. E isso é bíblico. Tudo que nós plantamos, nós iremos colher. E se você não quer participar dessa jornada, excelente. Você já colocou uma data para o fim do seu relacionamento. Agora, se você está em cima do muro, essa é a pior coisa que pode acontecer. Então eu estou comprometida a tirar você de cima do muro agora, a se tornar uma mulher decidida pro sim ou pro não. Porque o destino do seu relacionamento está na palma das suas mãos. Estar em cima do muro não funciona. Então a primeira dúvida que eu acredito que você pode ter é: nossa, mas eu não tenho tempo. Quanto tempo você vai ter depois do seu divórcio? Quanto tempo você vai ter quando ele for embora e ter outra pessoa? Quanto tempo você vai ter depois que o seu filho estiver chamando o papai dele que foi embora? Porque alguns casamentos são como papel. Se você amassar, dá pra voltar como ele estava, mas não 100%, porque as marcas ficam. Cada discussão que acontece por falta de maturidade emocional é um amassado que pode não ser restaurado, que pode gerar o declínio da relação. Então, qual a sua prioridade hoje? Porque não é questão de tempo, é questão de prioridade. Porque tempo, ninguém tem mais hoje não, todo mundo vive uma correria. Acorda cedo, leva o menino pra escola, trabalha, faz almoço, volta pra casa, estuda. Mas a questão é, qual a sua prioridade? Mas talvez você pense que está caro demais, e agora eu te pergunto, caro comparado ao quê? Porque somente um divórcio é R$ 4.000. Fora a terapia, que você provavelmente terá que pagar, porque um divórcio dilacera o nosso coração, a nossa emoção, os nossos sentimentos. E a vida passa muito rápido, em um piscar de olhos. Imagina que, do nada, você chega no céu e Deus está ali na sua frente com uma lista. E Ele está falando tudo que tem naquela lista. Você viveu um relacionamento extraordinário. Você viveu 30, 40, 50 anos com o seu companheiro. Vocês tiveram filhos lindos, a relação de vocês foi duradoura, foi extraordinária. Vocês tinham maturidade para lidar com a relação. E Deus vai falando tudo aquilo, e você não se enxerga naquilo que Ele falou. Então você diz: meu Deus, mas isso não é minha vida. Minha relação não foi assim. Nós nos divorciamos, nós paramos de dar atenção um para o outro. Minha relação foi desgastante, foi frustrante. Essa não é minha vida. E aí Deus vai te falar o seguinte: essa daqui, minha filha, foi a vida que eu preparei pra você, que era pra você ter vivido, mas você não viveu. Imagina se isso acontece. É só uma metáfora, uma imaginação. Aí já pensou chegar lá em cima e pensar que você não viveu a vida que merecia por não ter tomado uma decisão? Essa jornada é pra você. Eu não vou fazer sozinho, não. Eu preciso que você dê os seus 50%. E eu vou te mostrar todo o caminho durante essa trajetória, durante essa jornada. Eu estou comprometida com os meus 50%. E você está comprometida com o seu? Lembra do combinado que nós fizemos da garantia? 50% dos riscos são meu. É o meu dinheiro que está na mesa. E eu acredito no poder dessa jornada. O risco é todo meu. E eu acredito que você já tomou a sua decisão. Então, se você é sim, se você disse sim para essa jornada, para viver um relacionamento extraordinário, eu estou muito feliz. E em breve nos veremos ao vivo, juntas, na nossa primeira aula online. Agora, se você não, se você decidiu não entrar nessa jornada, com licença. Mas eu tenho muitas relações e muitas mulheres para transformar.